Após a derrota para o México, a sexta-feira também foi de atividade para os jogadores do Inter no CT do Parque Gigante. O Colorado encarou o São José em jogo treino e venceu por 3-0, em um jogo onde o Roger Machado pôde observar algumas situações. E também teve a aparição dos novos reforços que devem estar aptos já para o começo do campeonato estadual. Fora do campo, propostas estão chegando para Alan Patrick e também para o volante Rômulo. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Temos muitas coisas para falar do Internacional. A sexta-feira foi de algumas informações fora das quatro linhas e também dentro, né? Afinal, ontem o Inter perdeu o seu primeiro amistoso oficial aí, né? Jogo contra a seleção mexicana, mas um jogo muito mais, né, para dar rodagem aos seus jogadores. E hoje também, né? Teve bola rolando lá no CT do Parque Gigante. Eu quero trazer todas essas informações para vocês em nome da Zapay, aplicativo que te deixa em dia com o teu veículo, seja ele carro, moto ou caminhão. Você pode, né, pagar o IPVA 2024 com até 24% de desconto, pode pagar também, né, a cota única com desconto e ainda por cima, turma, de forma parcelada no cartão de crédito, aquela parcelinha que cabe no teu bolso. Então a Zapay é minha parceira aqui e até por isso eles estão deixando o cupom COLAR20, que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Só baixar o app já vai aparecer todas as pendências do teu veículo e lá mesmo, né, já faz uma parcela, já fica em dia aí para rodar tranquilo com o teu veículo. Tá certo? Vamos começar falando sobre dentro do campo. Afinal, né, hoje o Internacional promoveu um jogo treino no CT do Parque Gigante contra a equipe do São José. Vale o destaque aqui, né, só para fins de comparação, o São José também foi adversário do Grêmio no começo da semana, né, os titulares do Grêmio bateram o São José por 2-1. Hoje, né, o Internacional jogou contra o São José também e o amistoso foi realizado no CT como uma ideia do Roger Machado dar um pouco mais de ritmo a alguns jogadores que não jogaram tanto quanto deveriam no amistoso contra a seleção mexicana. A partida terminou com vitória do Inter por 3-0. Gols do Fernando, do Vitinho e do Wanderson fizeram os gols da vitória. O Inter colocou, né, no informe, já que a atividade foi com portões fechados, que o Inter iniciou a partida com o Ivan, que foi o goleiro que não atuou ontem, né, já plenamente recuperado da sua lesão no joelho. Na lateral direita, o Bernardo, que também pode jogar como primeiro volante, mas como ontem, né, jogou o Bruno Gomes, que teve uma indisposição, saiu no primeiro tempo ainda com 25 minutos. Entrou o Brian Aguirre e o Pablo foi para a lateral esquerda. O Bernardo acabou jogando, né, como um lateral direito. Na zaga, Pedro Cauã e Vitor Gabriel, né, dupla de zagueiros jovens aí que tem o Internacional, e o Pablo, que jogou uma boa parte, né, do jogo ontem, entrou, como eu disse, aos 25 do primeiro tempo, jogou, né, hoje também o jogo treino. Fernando e Ronaldo, que não estiveram em campo ontem, além, né, Bruno Henrique, Vitinho e Wanderson, e na frente o Luca, que também teve uma indisposição no dia de ontem e acabou ficando fora da atividade. No segundo tempo entraram Iago Noal, Marlon e também o Luiz Otávio, além do Gustavo, que também entrou ontem no decorrer, né, da segunda etapa. Então, 3-0, né? O primeiro gol foi marcado por Vitinho, que recebeu um cruzamento de Pablo, ganhou da marcação e cabeceou, né, pro fundo do gol. O segundo gol foi Fernando, pegou um rebote após o escanteio e Wanderson, cobrando o pênalti, fechou o placar, tá? Então fica este relato aí da atividade do Internacional, que deve divulgar, né, os gols, os lances aí já, né, nas suas redes sociais, em conteúdo que a gente vai estar repercutindo aqui também. O dia também foi importante fora das quatro linhas, afinal, né, o Inter segue, né, no mercado da bola, falando sobre chegadas e sobre saídas, e uma situação é importante da gente falar, que é sobre a possibilidade de saída de um jogador. A gente já falou, né, de forma mais superficial, né, dentro de um primeiro momento da janela de transferências, que é sobre o Rômulo, né, o volante colorado, que desperta o interesse aí de clubes dos Estados Unidos, despertou, né, sondagens de outras equipes também, mas o destino que está mais forte neste momento atrás do Rômulo é o futebol mexicano, né? E é curioso, né? Ontem o Rômulo foi um jogador que teve um certo destaque na derrota do Inter para o México e hoje, né, vem informação dos colegas da Rádio Guaíba de que o Tigres do México está preparando uma oferta para levar o jogador. Inclusive, eles estão muito perto, né, de negociar dois jogadores estrangeiros e abrir vaga para uma eventual chegada do Rômulo, que é o Samir, o zagueiro que esteve na mira do Internacional agora recentemente, deve trocar de clube lá no México,
e o Rafael Carioca, que inclusive me serviu no Inter, tá? Bom jogador, o Rafael Carioca deve estar aí se despedindo também do Tigres depois de muito tempo. Então, o Tigres, né, fazendo uma oferta pelo Rômulo. A informação que eu tenho, que não é confirmada ainda 100%, é de que esta oferta estaria entre 5 e 6 milhões de dólares. E o Inter é detentor aí de 60% do passe do jogador, os outros 40% pertencem ao Atlético, né, de Minas Gerais, que é o clube no qual o Inter contratou o Rômulo. O Rômulo tem uma história curiosa, né? Rodou bastante. Chegou a estar no Juventude, não foi aproveitado, foi emprestado ao La Serena do Chile, né? Foi ao Atlético e aí o Inter gostou do que viu e investiu nesse jogador que hoje, né, pode render aí 6 milhões de dólares numa negociação, né? O Inter ficando com 60% deste valor. Uma outra situação que eu quero trazer para vocês é uma informação trazida pelo Wagner Martins, o Vaguinha, hoje pela manhã, que é sobre o interesse, né, de um clube da Major League Soccer, ainda não revelado, pelo Alan Patrick, né, e a proposta, né, o número da oferta estaria na casa dos 5 milhões de dólares. Cara, vou dizer, né, é risível uma proposta como essa, e não pelo valor, né? Até porque estamos falando já de um jogador com idade avançada, negocialmente até pode ser, né, no frio do número, uma boa proposta. Mas o Inter perder o Alan Patrick, né, nessa altura do campeonato é loucura, né? Porque vamos lá, a gente pagaria quanto por um meia central? Pagaria mais quanto, né, para ter um jogador do calibre do Alan Patrick no elenco? Então são coisas, né, que às vezes a gente nem tem como quantificar. Mas o fato é, né, a procura, né, do Alan Patrick, que renovou, né, o contrato com o Inter ano passado, se não estou enganado, até o final de 2026, né, fica aqui um asterisco, mas de fato, né, o Inter então tendo essa possibilidade aí do Alan Patrick, né, ter propostas e tal, mas rechaçada a oferta, o Alan Patrick não vai sair do Inter, né? Um jogador que é considerado mais do que fundamental para a temporada do Internacional, além de tudo é o capitão, né? Então o Inter abriria mão da sua referência técnica e do seu capitão, o que não faz nenhum sentido, né, para o momento que o Inter vive neste ano de 2025. Tá certo? Não esquece que esse conteúdo também tem a força de kto.bet.br, a minha casa de apostas, e aquela coisa, né, gente? Estaduais rolando já nesse final de semana, o Inter vai a campo na quarta-feira contra o Guarani, lá em Bagé, em busca de conquistar 3 pontos, os primeiros pontos aí do Campeonato Gaúcho, que é um campeonato de tiro curto, e já tem odd aberta para Guarani e Inter. Né, o Inter pagando cerca de 1,5, né, o Guarani com odd 6. Então, para KTO, o Inter é favoritaço lá em Bagé. Será que vai confirmar? Deixa teu palpite lá, kto.bet.br, a minha casa de apostas, e pode ser a sua também. Tá certo? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!